Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Neste vídeo, nós vamos ver o que o youtuber Felipe Neto disse sobre a crase e descobrir se ele está certo ou errado. Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo sugestões e comentários. Não se esqueça que nós estamos também no Instagram, basta procurar por movimento.140. E lembrando que as referências bibliográficas vão ser deixadas aqui na descrição do vídeo. O Felipe Neto disse então que a crase não faria falta nenhuma caso ela fosse completamente abandonada. Será mesmo? Este vídeo não é um manual de uso da crase para concursos e provas. O objetivo aqui é abordar o tema de uma forma muito mais ampla do que a norma prescreve, ou seja, como escrever corretamente. Aliás, essa ideia de certo e errado, como já vimos em outros vídeos, não tem respaldo científico e isso vai ficar um pouco mais claro a seguir. Mas aí eu vou defender a sociedade aqui. Crase é a coisa mais escrota da língua portuguesa. Não tem razão pra essa bosta existir. Não é como se tirasse a crase e, meu Deus, estou perdido nesse texto. Não entendo mais o que está escrito. Não existe. Pra que a crase? Eu sei que vão ter vários professores de português agora me falando que eu sou um monstro, que eu sou um horror de ser humano. Ah, não é possível, Por pô. não entender a importância fundamental da crase. O que é crase? É o acento... Ah, Tô zoando, pô. Crase, 99,9% da população não sabe usar. Isso é real. Eu de fato não sei, 99,9% da população não sentiria a menor falta. Também não sei, não. Então, pra que existe? A primeira pergunta que vem à cabeça e que foi perguntada no vídeo é: o que é a crase? Crase é aquele acento no A, mas pro lado errado, antes de algumas palavras, não é? Essa ideia já é tão popular que ela já está até presente em uma das definições do dicionário Ruais, como uma derivação do seu uso na prática. Mas, na verdade, a crase significa simplesmente um fenômeno fonético, ou seja, em relação aos sons em que duas vogais iguais se fundem numa só. Mas reparem que nós estamos falando da linguagem oral, que nada tem a ver com a linguagem escrita ainda, e muito menos com o acento gráfico. Isso aconteceu, por exemplo, no processo de evolução das palavras, desde o latim até as línguas modernas. Vejam agora a evolução da palavra pé, desde a sua origem latina até os dias de hoje. Dá para perceber que, no último fenômeno, houve uma crase entre as duas vogais iguais que ficaram uma do ladinho da outra após a perda das consoantes intervocálicas. Na oralidade, os falantes já faziam crase, a fusão de duas vogais numa só, muito antes da sua formalização na escrita. Até mesmo na poesia nós temos esse fenômeno, como nesses versos em que a vogal final se junta com a vogal inicial da próxima palavra, garantindo assim a métrica do poema, ou seja, a quantidade de sílabas desejadas pelo autor para manter o ritmo e a melodia. Mas isso não existe só na poesia não, nós fazemos isso na fala o tempo todo. A divisão em palavras só existe a partir da noção de escrita, já que a oralidade não é feita de sons isolados. Aliás, a fala é marcada pela entonação e pelo ritmo, não apresentando os limites das palavras como a linguagem escrita faz. Isso sem falar dos gestos articulatórios, como movimento de mão e cabeça, expressões faciais, que complementam a linguagem oral. Então, enquanto a escrita separa esse texto em duas palavras, casa amarela, a fala, em geral, vai juntar tudo isso numa cadeia sequencial da seguinte forma: casa amarela. Agora, reparem nesta placa de trânsito. Será que tem alguma coisa de diferente nela? Se você teve o impulso de corrigir esse texto para reduza a velocidade, talvez você não tenha reparado que esse mesmo texto, só falado sem ser escrito, estaria em total concordância com as regularidades da língua. Então, como podemos ver aqui, a crase aparece de novo e os sons iguais se fundem num só. Já nesse texto aqui, nós temos aquele clássico caso de crase que mete medo em alguns brasileiros. De acordo com a norma padrão, o verbo ir exige a preposição a, e o nome ou substantivo cozinha também é acompanhado por um artigo a. O encontro dessas duas partículas, como já vimos nos exemplos anteriores, resulta numa crase dos sons, ou seja, os dois as se fundem num som de um a só. Agora, os gramáticos portugueses do século XVIII convencionaram que, quando a crase, o fenômeno fonético, acontecer entre uma preposição a e um artigo feminino a, então deve-se usar o acento grave para indicar essa fusão na oralidade. A crase, então, é um fenômeno fonético que aparece na oralidade e não é a mesma coisa do acento gráfico que está presente na escrita. Nós vimos aqui, aliás, que é mais uma convenção de gramáticos do que um fato da língua. Aliás, no português brasileiro oral,
esse fenômeno da crase é ainda menos frequente do que na escrita, já porque há a tendência aqui de usar a preposição em com verbos de movimento, como acontecia já no latim e hoje no francês. Je vais en ville. Então o Felipe Neto tá certo quando ele diz que não serve para nada a crase, já que mesmo quando a crase acontece entre partículas muito diferentes, tipo uma preposição a e um artigo feminino a, na oralidade nós não falamos a, nós falamos só a. Ou seja, esse acento é completamente inútil. O que é diferente, por exemplo, de e, que sim, um acento agudo faz a diferença na fala. E isso é verdade para os brasileiros, porque no português europeu, ou seja, em Portugal, existe sim uma diferença fonética nos sons, nos casos em que temos somente uma preposição ou um artigo, e nos casos que nós temos uma crase, ou seja, as duas partículas a fusionadas num som só, como já observaram Celso Cunha e Lindley Sintra na gramática do português contemporâneo. No português brasileiro, nós não temos a diferenciação entre um A mais fechado e um A mais aberto, são todos abertos. Já em Portugal, por exemplo, existe uma diferença entre o A aberto e o A fechado, que normalmente se encontra em posições pré-tônicas ou pós-tônicas, ou seja, não estão nas sílabas tônicas mais fortes da palavra. Vejam, por exemplo, esta palavra aqui. No português brasileiro, os dois As das duas primeiras sílabas, ba e ta, são pronunciados com um A aberto, não há diferença, batata. Já no português europeu, o primeiro A, que está na primeira sílaba, que não é a mais forte, é pronunciado meio fechado ou mais central, ou seja, batata. Essa falta de diferenciação entre um A aberto e um A mais fechado levou a uma dificuldade de identificação quando há uma preposição ali na crase, no caso do português brasileiro. Já porque no português europeu, em Portugal, é uma diferença muito grande entre dizer viajei a Coimbra e viajei a Galiza. E isso acontece também em locuções com substantivos femininos, como por exemplo à toa, à força, etc. No português brasileiro, nós mantivemos o acento grave nessas expressões, tanto porque há sim uma diferença fonética no português europeu, que pronunciam os dois As como um A só aberto, como também pelo uso tradicional que os nossos autores de grande destaque fizeram ao longo da literatura brasileira. O editor do Felipe Neto ainda traz um exemplo que provaria a necessidade do uso da crase na compreensão de um texto. Curiosamente, essa é a única locução que, de acordo com a norma, não deve ser marcada com acento grave se a distância não estiver determinada. Ou seja, ela vai ter acento grave se for os guardas ficaram à distância de 100 metros, mas não vai ter acento grave se for somente os guardas ficaram à distância. Nesses casos, então, estamos falando de uma possível mudança de sentido da frase, caso ela tenha o acento grave ou não. Reparem só nesse exemplo. Na primeira frase, alguém diz alguma coisa e a mulher é receptora da mensagem. A mensagem que diz que alguém vai chegar mais cedo. Já na segunda frase, a mulher é a emissora da mensagem e alguém é o receptor, e a mensagem também que a mulher chegaria mais cedo. Reparem que na segunda, apesar da frase não estar naquela ordem tradicional de sujeito, verbo, complemento, ela ainda não pode ser interpretada como a mulher sendo a receptora da mensagem, já que nós não temos ali o acento grave. Entramos aqui, então, em mais um aspecto do uso do acento grave na escrita, quando ele muda o sentido da frase ou até mesmo impede a ambiguidade, ou seja, a possibilidade de compreensão de mais de um sentido do mesmo texto. Há diversos casos que a gramática normativa recomenda o uso da crase para evitar a ambiguidade de enunciado, mas nós vamos ficar só com um exemplo agora. Aqui temos uma ordem menos tradicional do que aquela sujeito, verbo, complemento. Então, fica impossível dizer se foi a policial que agrediu verbalmente o motorista ou se foi o motorista que agrediu verbalmente a policial. Apesar do verbo agredir não precisar da preposição a, há uma solução aceita pela gramática que diz que se pode usar a preposição, por exemplo, para tornar o enunciado mais claro, e aí nós vamos saber quem foi o agressor e quem foi a vítima. Então sim, o acento grave na escrita, ou crase, é muito útil para acabar com as dúvidas em caso de ambiguidade. Mas também é verdade que, diferentemente dos portugueses, a diferença na escrita não se traduz numa diferença na fala no português brasileiro, e mesmo quando nós temos a junção entre uma preposição a e um artigo a.
Muitos linguistas já defenderam e alguns hoje defendem ainda uma reforma no ensino da crase e, é claro, também uma reforma até na prescrição do uso da crase. Há mais de 50 anos, o professor Said Ali, no seu livro Meios de Expressão e Alterações Semânticas, já defendia a necessidade de acentuar o A em todos os casos que ele fosse uma preposição, mesmo que não tivesse fusão com o artigo. Dessa forma, evitaríamos a fadiga no ensino desses casos excepcionais da crase e também tornaríamos aquele caso da ambiguidade praticamente extinto. O linguista brasileiro Marcos Banho, no seu livro Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, também sugere a mesma mudança, de forma a simplificar a língua. Banho não vê essa simplificação como um empobrecimento da língua, mas mais uma forma de tornar o ensino da língua mais fácil para os seus falantes. Lembrando que o acento grave ou a crase na linguagem escrita é uma mera convenção e não existem razões científicas ou critérios absolutos para que ela exista na norma culta. Não há ainda uma solução definitiva, mas a sugestão mencionada anteriormente poderia com certeza ajudar e não faria com que os brasileiros falassem pior a língua portuguesa, já que o acento grave não se traduz da escrita para a fala, e além disso, a escrita normativa estaria muito mais adaptada à realidade dos falantes que a utilizam. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você gostou, já curta e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo comentários e até sugestões. Nós também estamos presentes no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima!